moca, pão com doce de leite e toca de cookies. Aqui temos cafezinho preto, pão cortado ao meio com ovo e geleia, requeijão e mamãozinho com whey. Estou vendo Stranger Things a partir da 3ª temporada, porque eu não tinha visto. Ela migrou de pé agora. Como tá nojenta, Cacau. Por que tu faz isso? Cacau! Tá nem aí. Estou descendo agora pra pegar um sol. Ai, gente, sério. Hoje, essa manhã de sábado, eu tô tão na paz de Jesus. Assim, eu dormi 100 horas pra acordar, tá? Acordei, era tipo 9. Aí eu também não sabia se eu ia fazer exercício ou não. Olha, cara, adendo. Eu tenho um sério problema de, tipo, se eu não posso ver espinha na minha cara que eu começo a me futricar. Isso é a pior coisa do mundo, entendeu? Tipo assim, que saco. Preciso melhorar isso, mas enfim. Enfim, acordei meio sem rumo, sabe? Tipo, não sabia se eu ia fazer exercício ou não. Porque amanhã eu tenho uma prova de 10K. Vou documentar pra vocês. Oi, tudo bem? Óbvio. Enfim, vou documentar as coisas pra vocês do que normalmente eu faço em provas de curtas distâncias, mas maior intensidade, tipo 5 e 10K. Baseado em evidências, né? Porque aqui não fazemos coisas fonte voz da minha cabeça. E... Pove, eu não tendo R$1 na conta. Nesse momento estou monopolizando o espelho da Renner. Eu me dei conta que eu só não mostrei o almoço pra vocês, né? Mas enfim, a gente almoçou depois que eu subi pra tomar sol. E comeu uma saladinha com moranguinha, peixinho, tá uma delícia. E agora minha mãe veio no shopping pra comprar, na verdade, calcinhas e meias que eu tava precisando. Só que eu me deparei com esse vestido que eu gostei. E comprei um pijaminha também, que eu tava precisando. Agora viemos para o super. Estamos na busca de um espumante sem álcool pra minha mãe. Vai entender. Pove, mudamos de rota. Cara, eu e minha mãe, a gente odeia vir no supermercado porque a gente não tá acostumado de vir, que é muito grande. Ai, não se achamos em nada. Tô ficando zonza. Tinha uma mulher dando de experimentar Django. Eita, quase bati. E Zayas, os biscoitinhos. Ai, que delícia, sério. Adorei, nunca tinha provado Zayas. Mas vende também no site da Plant Power. Top, né? Vocês têm cupom Lali Oliveira. Ai, cheguei em casa. Tava fazendo trabalho pra faculdade. Olha, se teu casaco preto que é pra lavar, já vou montar. Antes de eu entrar numa revisão de conteúdos para uma prova de terapia nutricional que eu tenho na segunda, a gente vai fazer um taste test do Red Bull Summer Edition. 0 açúcar, obviamente. Na verdade, das verdades, tá? Eu vou ser bem honesta com vocês, eu já provei. Só que era depois de ter bebido, tipo, 2 aperóis. E a gente não aguentava mais gás no meu estômago. Eu dei um gole e, tipo assim, era com gin, né? Então, o paladar ficou adulterado. Então, eu nem lembro o gosto. Tem bem cheiro de... Nossa, tem cheiro de pêssego. Tem bem cheiro de pêssego. Nectarina, né? Pêssego. Mas essa cor é meio suspeita. Eu não esperava que fosse dessa cor. Nossa, que delícia. Bem docinho. Meu Deus. Eu amo coisa de pêssego. Tipo... Nossa. Muito aprovado. Ai, vamos voltar a estudar. Claro, como a luz do sol. Olá, voltei. Estava vendo Stranger Things com o Daniel e agora tô fazendo nhoque. Final de semana passado, eu acho, ou só faz uns 2, eu vi um vídeo de uma diva que eu sigo fazendo um nhoque com molho de tomate e carne, assim, tipo, bem tradicional. Me deu muita vontade. E olha que, tipo assim, eu sou zero do molho de tomate, massa bolonhesa eu não sou muito. E, cara, me deu muita vontade. E esse é, tipo, o melhor pré-longo, pré-prova, porque é reduzido em gorduras.
No caso, o melhor seria utilizar uma carne mais magra, tipo frango ou peixe, enfim. Mas eu tô afim de comer carne, né? E também, tipo, não é uma coisa que vai me causar um grande desconforto gastrointestinal. Na verdade, provavelmente nenhum, porque eu me conheço e eu sei como funciona. E, normalmente, antes de provas, assim, curtas, mas que exigem um esforço maior, eu uso só a refeição do dia anterior, no caso a janta, como um carb loading, como se eu fizesse num longo normal. Olhem que bonitinho, eu coloquei umas bolinhas de requeijão light por cima, porque eu amo essa combinação. Isso ficou de bom, tipo assim, tá cremoso. Nossa, tá muito bom. Terminei a minha janta, tava muito boa. E eu tava aqui pensando, tô com medo dessa prova. Ai, não, mas vai dar tudo certo. É que eu tenho um bloqueio emocional da última prova de 10K que eu fiz, que foi horrível. Mas vai dar tudo certo amanhã. Amanhã eu quero responder umas perguntas também que me fizeram no daily sobre corrida. E agora eu vou deixar pronto o meu Jungle, bem geladinho, que eu vou tomar metade antes e metade depois, porque vai estar muito quente. Quer dizer, está muito quente, amanhã, graças a Deus, não vai ter sol, pelo menos. Mas, enfim, calor vai estar igual. Então, eletrólitos são muito importantes, além de água, como hidratação. E é isso, vou levar um gel também. Provavelmente vou tomar o gel antes da prova, porque eu vou chegar lá... Enfim, até, tipo, eu comer em casa e o tempo de começar a prova já vai ter dado um tempo. Então, acho que eu vou tomar um gel um pouquinho antes de largar. Ou, se não, durante a prova. Eu não sei. Conversei com o meu nutricionista sobre isso. Ele disse que acha legal colocar no 5K um gel, já que é uma prova de intensidade, né? Mas... não sei, gente. Tô pensando ainda sobre isso. Ai, tomei meu banho, deixei minhas coisas arrumadas, vou colocar minha touquinha de cetim agora e vou me despedir de vocês, tá? Até amanhã cedo. E é isso. Bom dia. Sono. Tô tentando ficar com um pensamento positivo, lembrando da minha prova de 5km, que deu tudo certo. Foi sofrido, mas deu tudo certo. O problema é que agora são 10. Tudo bem que, tipo... é um ritmo... não, é que pra mim não é um ritmo... por mais que seja, tipo, um ritmo maior do que os 5... sei lá, é bem desafiador igual, então... ai, foda. Makezinha básica. Acho que eu nem falei pra vocês, né? Mas eu tô indo de pipoca nessa prova. Ou seja, eu não me inscrevi, tipo, oficialmente. Porque... ah, velho, eu não aguentava mais gastar dinheiro com corrida. Peguei pincel errado. Boa. Fazer com o dedo. Eu não aguentava mais gastar em prova de corrida. Esse ano eu fiz a meia de Floripa, que me indignou bastante o kit, né? Ah, esses kits de corrida às vezes me indignam, tipo... porra, velho, tu paga R$200. Não, a meia de Floripa eu paguei, tipo, acho que foi quase R$300 pra vir uma camiseta no kit e o número de peito, tá? Micratinho, 1h30, 2 horas antes. Vou fazer o cafezinho preto e acordar pela segunda vez a princesa, porque ele pediu mais 10 minutinhos. Daniel vai de meu pacer hoje. Gratidão. Pré o mesmo de sempre. Quem é vivo sempre parece. Cheguemos, tô tomando uns goles do meu Jungle. Eu vou deixar ele no carro pro meu pós. Cara, nunca tinha visto uma estrutura de prova no Parque Harmonia. Achei muito top, tipo, muito bem espaçado. Tem várias coisas pra lá de estrutura. Aqui é o banheiro, vou ter que encarar. E, enfim, adorei. Provas de Porto Alegre, façam mais. Corta pra eu ontem falando que não ia ter sol. Gente, se eu contar pra vocês que hoje é segunda-feira,
2 da tarde. Pois então, o que acontece? Ontem eu gravei uma espécie de race report depois da prova, tá? Só que eu fui olhar de novo e eu me perdi completamente no assunto, eu não tinha falado nada com nada, tipo, só não dava pra entender. E eu pensei, não vou fazer isso com quem tá me assistindo, eu vou regravar. Cara, eu tava muito nervosa, acho que eu gravei um take antes da prova, né, falando que eu tava tentando pensar do lado positivo e tal, comparando com o 5K. E, gente, tipo assim, ó, eu não sei o que aconteceu de verdade, tá? Porque, vamos considerar fatores externos, tá? Eu achei que ia estar bem mais quente do que tava bem quente. Só que eu não sei, eu achei que a temperatura ia influenciar muito mais do que de fato influenciou, tá? Eu acho que eu também não estar prestando muita atenção nisso no momento foi um fator positivo. E uma coisa que eu falei pra uma amiga minha foi que o que me ajudou muito, além de não estar prestando atenção na temperatura, é não ficar durante a prova pensando quantos quilômetros faltava. Porque eu tenho uma funçãozinha no meu Garmin, quer dizer, todo mundo tem, né? Mas eu coloco, tipo, eu programo o meu treino e daí eu deixo na tela onde aparece, tipo, por exemplo, meu treino são 10 km, já foi 1. Então aqui aparece 9, tipo, falta mais 9. Então eu consigo ver quantos quilômetros falta, sabe? E eu tentei não deixar isso afetar minha cabeça, porque assim, uma coisa muito diferente da prova de 5 km e da de 10 é que de 5 km, tipo, tu começa já num ritmo que é muito mais desconfortável pra ti. Só que, cara, falta, tipo, só vai faltar depois 4 km, 3, então, tipo assim, nem dá tempo de tu desistir, entendeu? A de 10, se tu for pensar em quantos quilômetros falta, minha filha, esquece. Então eu tentei ignorar ao máximo essas vozes da minha cabeça e focar na prova, sabe? Tipo, não vou mentir que óbvio que vieram outros pensamentos, porque eu não sou aquela pessoa que fala, tipo assim, ai, nossa, a corrida me faz pensar em 0 coisas e só focar no momento. Tipo assim, so sorry, mas o meu estado mental não atinge essa plenitude Buda ainda, tá? Mas algum dia vai atingir. Então, sim, eu penso em várias coisas, mas eu tentei focar ao máximo no momento presente dentro das circunstâncias, tá? E assim, eu acho que uma coisa que ajuda muito são a tua constância nos treinos e tu saber que tu é capaz. Tipo, a minha treinadora falou, cara, tu é capaz de fazer de tal ritmo a tal ritmo, entendeu? Tu tá com os treinos todos encaixados, tá tudo certo, tipo, vai confiante, sabe? Então eu sei muito os meus limites tanto quanto a, tipo, coração, sabe? Como eu tô me sentindo no momento, quanto a pernas, porque tem 2 grandes diferenças entre tu sentir mal durante a corrida num quesito cardiovascular ou num quesito de, tipo, faltar força nas pernas, sabe? Então durante a corrida eu consegui perceber muito bem como que eu tava me sentindo quanto a isso, pra saber se o ritmo ia ser realmente sustentável ou não. Então, a primeira coisa é essa questão de autoconhecimento, né? E alinhamento também com o teu treinamento. E aí, durante a corrida, o que foi acontecer? Eu tava com muito medo de, tipo assim, eu não sei quando que eu tenho que começar a sofrer de verdade. Tipo, porque eu tava com medo de quebrar, sabe? Tava com medo de começar num ritmo muito forte. Tipo, mesmo que fosse um ritmo que minha treinadora disse que eu ia conseguir fazer, eu tava com medo de quebrar. Então, eu tava pensando, tá, em qual quilômetro será que eu devo começar a sofrer e, tipo, aguentar esse sofrimento, sabe? Mas no fim, foi muito tranquilo. Tipo, óbvio, não foi uma prova tranquila, tipo, confortável. Claro que não, gente. O ritmo não estava confortável, tá? Até as fotos, gente, as fotos de corrida, eu saí assim, ó. Vocês não têm noção do final. Eu tava, tipo... Aí, a treinadora gritou pra mim no final, sério, ela foi uma anja, tipo, no último quilômetro, ela gritou, tipo, bora, Laura, não sei o quê. Gente, mas eu dei uma acelerada, que vocês não estão entendendo. O meu ritmo máximo foi 3,55 de pace. Tipo assim, encarnei a keniana. Me perdi no que eu tava falando. A minha treinadora falou, tipo, tá, tu consegue fazer entre 4,40 e 4,50 de acordo com os teus treinos. Eu pensei, tá, vou começar bem conservadora, vou começar a 4,55, então, tipo, sei lá, os primeiros 3 km e depois vou aumentando. E eu tinha combinado isso com o Daniel, né, porque o Daniel foi ser meu pacer. Gente, eu não sei o que aconteceu, me baixou uma luz divina, tipo, sabe quando tu só sabe que é pra fazer aquilo? E daí, tipo, a gente tava na fila, assim, pra, tipo, quando tu vai ali começar a prova e tal, tu entra pra... literalmente a fila pra tu cruzar a linha, né, de largada. E tinha muita gente, muita gente. E aí me baixou um Espírito Santo e falou assim, começa a 4,50. E eu, tipo, tá. Aí eu falei pro Daniel, vamos começar a 4,50 e, tipo, manter, entendeu? E daí eu vou te avisando qualquer coisa. E foi exatamente isso que eu fiz. E aí, tipo, no final, claro, deu uma apertadinha e daí fechou a média de 4,46 o pace.
Acho que deu... Ah, não sei, eu vou colocar o Strava aqui com o que deu, mas de tempo final. Mas, enfim, nos primeiros 2 quilômetros só foi muito ruim de, tipo, ter que ultrapassar as pessoas. Ai, gente, sério, porque tinha, tipo, era meio estreito, tinha muita gente pra ficar ultrapassando. Então, tipo assim, o Daniel passava na minha frente de escolta e falei, meu, grita qualquer coisa, grita esquerda, entendeu? Tava me sentindo super escoltada. Enfim. Mas, ai, foi muito bom se superar. Tô muito feliz que eu consegui, assim, os meus treinos estavam todos alinhados pra isso. E a alimentação também foi certinha, mostrei tudo pra vocês. Isso faz toda a diferença. Eu usei um gel da Dobro no fim 15 minutos antes. E é muito importante que nessas provas, eu fiz a mesma coisa na de 5K. Tu vai começar num ritmo bem mais forte, assim, do que tu tá acostumado a treinar. Tu deu uma aquecida antes. Então, antes da prova, eu e o Daniel, a gente aqueceu, acho que foi uns 10 minutinhos, assim, deu tipo 1,5 km. Em um pace confortável, porque daí tu já aquece as pernas pra, de fato, começar a prova num ritmo, né, porradaria, assim como tu aquece pra um treino de tiro, por exemplo. Mas enfim, gente, sobre a prova foi isso. E agora eu vou responder 3 perguntinhas que me fizeram no Insta sobre corrida. A primeira delas é se eu já me lesionei. Necas de pitibiribas, graças a Deus. Eu só tive um probleminha no meu pé, que na verdade eu achei que era tipo um esporão de calcânio, só que era uma dor muito específica num ponto do meu calcanhar, tá? E aí eu fui descobrir que era porque eu, tipo, piso muito com o meu calcanhar, então a minha pisada é tipo assim. E esse ponto específico de dor do meu calcanhar, eu fui fazer uma avaliação no laboratório do pé e eu descobri que a minha pisada, tipo, tanto pra caminhar quanto pra correr, porque chegou um ponto que doía até pra caminhar, ela era, tipo, eu colocava 100% do ponto de pressão máximo nesse ponto de dor. Então, enfim, eu fiz uma palmilha específica, que me custou, tipo, 3 rins. E nunca mais senti dor, graças a Deus. Daí tem alguns tênis específicos que eu não uso essa palmilha, que eu também não sinto dor, que é o Neo Vista e o Neo Zen. Gente, tipo assim, esses tênis são salvadores de pátria, eles são muito confortáveis e, tipo, eles não deixam de te dar velocidade, sabe? Não são aqueles tênis, tipo, fofões que te tiram velocidade, pelo menos eu sinto isso. Então, muito bons, eu amo. Mas lesão, nada, graças a Deus. Segunda pergunta, essa foi a que eu mais amei, como que eu senti a diferença da corrida na minha relação com a comida e relação com o corpo? Gente, sério, eu acho que mudou muito, de verdade, a forma como eu enxergo a alimentação a partir do momento que eu comecei a levar mais a sério a corrida. Porque tu começa a entender a alimentação e nutrição por um lado de energia e até onde meu corpo consegue ir, consegue se beneficiar com a nutrição, sabe? Tipo, antes eu tinha uma ideia muito rígida dentro de mim que eu não ia tomar gel de carboidrato porque era uma caloria vazia, tá? Pensamento de ex-transtornada, né? Enfim, já comentei que eu tinha transtornos alimentares e eu acredito que essa voz do transtorno, ela nunca vai sair de dentro de ti completamente, sabe? Tu sempre vai ter uma vozinha ali diabólica do transtorno, só que o que acontece é que tu tem uma outra voz mais racional e cada vez mais vai ganhando mais força, então tu consegue contrapor ela. Mas ela vai tá ali, sabe? Tipo, hoje em dia, essa voz ainda tá ali, sabe? Ela não sumiu. Só que o que muda é que essa voz, ela ganha mais racionalidade conforme eu vou me tratando, enfim, evoluindo outras coisas dentro de mim que fortalecem uma ideia melhor em relação à minha relação com a comida, em relação ao corpo, enfim. Mas eu tinha essa ideia do gel de carboidrato, que era uma caloria vazia, porque eu iria estar consumindo algo que eu não gosto. Tipo assim, nossa, por que eu vou consumir esse gel com, tipo, 20 gramas de carboidrato que tem 80 calorias, de, tipo, uma coisa que eu não gosto, sendo que 80 calorias eu podia estar comendo, sei lá, um docinho, entendeu? Tipo, chocolate unitário. Porque eu não conseguia entender essa relação do esporte, energia, sabe? Pra mim era algo muito, sei lá, fora da minha realidade mesmo. E aí, depois que eu fui entender realmente a importância de tu colocar energia pro teu corpo poder desempenhar essas funções, sério, é uma chave que vira, gente, eu não sei nem explicar o que acontece. Então eu acho que mudou muito de verdade, assim, a forma como eu enxergo a nutrição pra além, sabe? E a importância da nutrição pro esporte,
não só pro esporte, né, mas pra todas as áreas da vida, pra tu realizar as funções vitais. Tipo, a nutrição tá com a gente literalmente 100% do tempo. E eu acho que ter esse olhar faz toda a diferença. E, enfim, fez só eu me apaixonar cada vez mais por esse mundo, né? Eu amo. E quanto à relação do meu corpo, mudou bastante também, porque eu comecei a enxergar a alimentação, a relação alimentação, corpo, esporte mais unificada, sabe? Tipo, eu comecei a ir num nutricionista esportivo, os meus objetivos passaram a não ser só objetivos estéticos, como sempre foram, porque, né, enfim, eu sempre tive uma saúde boa, retirando o meu período de transtorno alimentar, mas uma saúde boa no sentido de exames e tal, retirando esse período. Então, minha relação, assim, com ir no nutricionista começou a mudar pra eu quero me alimentar bem pra poder performar. Não performar, tipo assim, nossa, quero ser uma keniana, ganhar esta prova. Não. Performar, tipo, poder correr bem, sabe? Poder ter energia pra desempenhar essas funções. E não sejamos hipócritas, não perdi a minha ideia de ter objetivos estéticos também, tá? Mas começou aos poucos essa ideia de nutrição, esporte, tomar mais espaço dentro de mim, sabe? A partir do momento que eu fui ver a importância disso na prática. E a terceira foi da diferença, como que eu sinto, né, a diferença dos eletrólitos, se realmente fazem diferença, enfim. Cara, eu sinto muita diferença, de verdade. É cientificamente comprovado, né, então, enfim. Mas uma das coisas que eu senti mais diferença ao consumir eletrólitos foi depois de corridas mais longas, que eu sentia muita indisposição, assim, tipo, tá, eu sentia que eu ia lá, eu corria e tal, aí tomava um café da manhã, blá blá blá, fazia minhas coisas. E durante o dia, eu não sei, eu me sentia muito mais indisposta mesmo, cansada e tal. E aí, quando eu comecei a usar eletrólitos, eu até falei com uma amiga minha se ela também sentia isso, né? Porque, cara, eu sei lá, achei que podia ser coisa da minha cabeça. Tipo, eu ainda não tinha estudado sobre isso e tal, na nutrição. E ela falou que sentia exatamente a mesma coisa. E aí depois eu fui aprender, me aprofundar mais. Que realmente, tipo, a desidratação, ela não acontece só pela água, né? Ela acontece pela perda dos eletrólitos. Isso é muito individual. Tem gente que perde mais sal durante a corrida, tem gente que perde menos, isso geneticamente falando. E também vai depender das condições climáticas do dia, né? Se tiver um dia mais quente e tal, tu vai perder mais água e tu vai perder mais sais durante a tua prática esportiva. Então, tu repor esses sais e essa água, enfim, é muito importante, porque a desidratação em níveis mais elevados, ela pode causar sintomas bem importantes, como dores de cabeça, fadiga, cansaço, retardo de recuperação, cãibras. Então, assim, realmente faz bastante diferença. E foi isso, gente, falando de hidratação aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu amei documentar, sempre é um prazer. E é isso. Beijos.